Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos para compartilhar um sentimento da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a lei absoluta de Deus. É um tema muito difícil, não é fácil. Isso aqui eu gastei horas para estar preparando esse sentimento para compartilhar com o intuito de esclarecer para os irmãos. É que eu estava num grupo participando um dia desse e eles me perguntaram se eu guardo os mandamentos de Deus. Eu falei, claro que eu guardo. E aí me perguntaram se eu guardo o sábado. Eu falei, guardo. Porém, eu guardo na realidade do Novo Testamento, da Nova Aliança. E eles queriam saber o que é isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre o sábado, agora eu vou falar sobre a lei de Deus. Assunto muito interessante, você tem que ficar ligado, porque é algo muito precioso dentro da palavra do Senhor. Mas antes, quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos dê um like aí e compartilhe com seus contatos, para que outras pessoas também se esclareçam a respeito da palavra de Deus. Pois bem, então vamos lá. A lei absoluta de Deus. Eu quero falar de algumas primícias, algo que é básico, fundamental na palavra de Deus. Então, existe uma lei absoluta de Deus? Óbvio que existe. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que as pessoas não acreditam que existe uma lei relativa. Por exemplo, que os 10 mandamentos não é uma lei relativa. E eu vou mostrar para os irmãos que os 10 mandamentos é uma lei relativa e que não é uma lei relativa. Eu sei, parece contraditório, mas você vai entender no decorrer da ministração. Então, primeira coisa, o que é relativo muda, certo? Então, vamos entender se existe ou não uma lei absoluta de Deus que muda ou não muda, ou que já mudou. Então, veja bem, a lei, ela expressa o caráter de Deus, isso é fato. Né? O caráter de Deus, ele é expresso pela lei. Né? Agora, se a lei expressa o caráter de Deus, como de fato isso é verdade, então ela tem que existir antes de tudo, junto com Deus. Porque onde está Deus tem que estar a lei de Deus. Obviamente vai estar também o caráter de Deus. Então, eu quero que você pense e raciocine dentro do que eu vou falar. Antes de tudo, né? Antes da eternidade passada, porque Deus ele é o Pai da eternidade. Antes da criação, obviamente, lá estava Deus. Só Deus, Deus habitando só. Porque Deus é antes de todas as coisas, de acordo com Colossenses 2,17. Então pense nisso agora. Ali estava a lei de Deus absoluta. Agora a pergunta é, nesse tempo, tinha os 10 mandamentos? Por exemplo, não matarás? Obviamente que não existiria. Qual que é a prova? É porque nesse tempo, Deus ainda não tinha criado o mal como possibilidade. O mal como possibilidade só é criado após existir uma criação de seres que são, em potencial, são bem inferiores ao Criador e que precisam passar por uma prova. Porque Deus, não existe a possibilidade para Deus de praticar o mal. Por isso que não existia o mal. Como possibilidade, não. Tá vendo? Porque Deus, como é que eu posso explicar para você? Deus, algo importante. Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a sua natureza. Tá certo? Então, não existia para Deus a questão não matarás, não cobiçarás. O que existia? Para você entender, os 10 mandamentos, ele resume, como é que eu posso dizer? Para resumir os 10 mandamentos, se resume em 2 mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E esse mandamento se resume no amor. Não é isso? Porque quem ama a Deus de todo o coração, ama o próximo, né? E ama a Deus, obviamente. Então, veja bem, com certeza, eu não posso falar dos 10, mas não cobiçar, não matarás, não falarás mau testemunho, não existia nesse período. Ok? Então, você vai ver que quando surgem os 10 mandamentos, eles têm que ser o quê? Relativo. É igual na eternidade futura, a lei de Deus vai continuar estando com Deus. Mas vai ter lá, não matarás? Vai haver essa possibilidade de alguém matar? Lá na eternidade futura, digamos lá, trilhões, quadrilhões, vai ter essa possibilidade? Tá vendo? Depois da restauração de todas as coisas.
Tá vendo? Então é muito importante a gente entender que existe uma lei absoluta, imutável, mas existe uma lei relativa. Ou seja, em relação a uma época, em relação a pessoas. Isso tem que ser fato. Tá certo? Pois é, então, claro que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Agora, vamos entender a lei do Monte Sinai. A lei do Monte Sinai, ela é uma lei relativa ou ela é a lei absoluta? Os 10 mandamentos. Isso, a lei lá do Monte Sinai. Bom, de acordo com a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 1, lá diz que a velha aliança é sombra da nova aliança. Ou seja, todo o Velho Testamento. Se eu estou falando para você, você pode pesquisar. Qualquer coisa que você encontrar no Velho Testamento vai ser sempre uma sombra. Não vai ser a realidade. Porque a realidade de tudo é Cristo. Ó, aquele templo lá é Cristo. Tá vendo? A Arca da Aliança é Cristo. O sacrifício é Cristo. Tudo vai apontar para Cristo. Mas só que é quando Cristo vem, é que nós temos o quê? A realidade. Então veja bem, se os 10 mandamentos lá do Sinai são sombra, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1, e de acordo também com Colossenses, eu queria ler Colossenses aqui, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Diz assim, o 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida. Comida aqui é como carne de porco, não animal puro ou impuro. Bebida ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Sábados porque tem 3 tipos de sábado. Tem o sábado semanal, que é o 7º dia. Tem o sábado anual, que é o 7º ano. E tem o sábado que é 7 vezes 7, 49, no caso aqui de anos, que é um sábado. E o jubileu, que é 50 anos, também é um tipo de sábado. Tá certo? Detalhe, o povo de Israel, um dos motivos que eles ficaram lá em Babilônia cativos foi porque não guardou o sábado. Está lá em 2 Crônicas 36. Ou primeira, se eu não estou muito enganado. Então veja bem. Porque tudo isso, versículo 17, tem sido sombra, incluindo o sábado. Tudo isso, o sábado, a lua nova, tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então veja bem, um fato importante. Se ali está a sombra, eu tenho que perguntar onde está a realidade. Um problema que acontece hoje é que as pessoas pegam os 10 mandamentos e começam a tirar um mandamento aqui, tirar outro aqui. Não. Todos os 10 mandamentos da palavra de Deus, eles têm a sua realidade. Todos os 10. Né? Eu vou mostrando isso aqui. Inclusive esse vídeo, nós temos que fazer ele em 2 ou 3 etapas. Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu quero continuar ainda. Porque surge uma pergunta clara. Qual que é a pergunta? Qual que é a lei? Qual que é a realidade? Porque se lá tem a sombra, por exemplo, eu quero conhecer a realidade. Por exemplo, eu olho a sombra de um cordeiro, falo, qual que é a realidade? É Cristo. Eu olho a sombra do altar do holocausto, eu quero conhecer a realidade, é a cruz. Eu olho a sombra dos 10 mandamentos, eu quero conhecer a realidade dos 10, tem que ter a realidade dos 10. E aí, eu preciso guardar na realidade da nova aliança. Por que você tem que guardar? Já vi gente falando assim, que não tem que guardar não. Mas se você não guardar os mandamentos, você vai, com certeza, viver em pecado. Porque nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Mas isso aqui é a justificação e da carne. Mas a santificação, ela toda tem a ver com a lei. Qualquer pecado que você cometer, a lei vai achar. Adultério, está na lei. Mentira, está na lei. Falso testemunho, está na lei. Está vendo? Se você quer viver uma vida de santificação, você tem que guardar. É por isso que Jesus fala, Jesus, autoridade. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. São os 10, vou repetir de novo. São os 10 mandamentos. E hoje, a gente encontra gente que guarda um dia
que é o sábado, né? Outros que ignoram o sábado, e a Bíblia manda a gente guardar todos os 10 mandamentos. Não na realidade da sombra do Velho Testamento, é na realidade da nova aliança. E é isso que eu vou mostrar para os irmãos aqui, é isso que eu vou estar mostrando, né? É isso que eu quero compartilhar. Eu queria ler aqui o texto aqui de João, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15 e 21. Evangelho de São João, capítulo de número 15, né? Presta atenção. Olha lá. Capítulo 14, versículo de número 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não são 9, são 10. Ao versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. É aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Presta atenção, eu sei que você está em choque. Você está achando que eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sou um biblista. Estou compartilhando a palavra de Deus, né? Claro que eu não creio igual os adventistas, mas eu tenho que te mostrar algo dentro da palavra de Deus, né? É nesse tempo que Deus tem levantado pessoas para estar trazendo uma palavra de vida, uma palavra de restauração, né? E veja bem, o que eu estou te mostrando é que existe tudo que está na velha aliança, você vai encontrar uma realidade espiritual na nova aliança. Deixa eu dar mais um exemplo para a gente fechar esse bloco, para a gente partir para o segundo bloco. É igual a circuncisão. Alguém me perguntou assim: nós temos que circuncidar? Eu falei, de acordo com a velha aliança, não. Mas de acordo com a nova aliança, até a mulher tem que circuncidar. Pastor, mas como? Alguém riu. Como? Ué, como é que era a circuncisão na velha aliança? Né? Cortava-se aquela parte no pênis, aquela pele, aquela carne, né? Imagina uma mangueira, você cortava e o pênis ficava descamisado, todo descamisado. E aí aquela mangueira saía fora. Aquela mangueira é o quê? Carne. Quando você vai lá em Filipenses capítulo 3, Paulo fala que a nossa circuncisão, o nosso corte é no coração. Ou seja, se o seu espírito tem que cortar toda a carnalidade da sua vida. Então, se você falar assim, tem que circuncidar, tem. Na realidade da nova aliança, que é viver uma vida fora da carnalidade. É crucificar a carne, é cortar a carne fora. Então, claro que não é para você circuncidar como os descendentes de Abraão faziam, no sentido físico. Aqui tem um sentido espiritual. Então, o que você tem que ver é que toda a velha aliança, tudo que está lá, tem uma realidade espiritual. Nós só estamos apenas começando. Até gaguejei aqui. Eu estou emocionado. Então veja bem, mas vamos mostrar a segunda parte desse vídeo. Então você tem que acompanhar, para você ter essa sequência, tá certo? Até o próximo vídeo e vamos estar dando continuidade no nome de Jesus.